Transsexual Suzy e Drauzio Varela está sendo ainda o assunto das plataformas, sites de notícia, discussões. Críticas, muitas críticas, muitas críticas. Só que até agora ninguém fez o que deveria ser feito de fato. Uma autocrítica. Mas antes de eu falar com você, irmão de pátria, sobre a autocrítica que deveria ter sido feita, eu vou dizer o porquê que antes estão sendo feitas as críticas. Em primeiro lugar, Globo errou. Se nós formos levar em consideração a questão da pesquisa de histórico dos presos, para que se saiba com quem se está falando, para que a matéria gravada que vá ao ar seja editada de uma forma que não choque com a opinião pública, Globo errou. E errou feio. E eu acho uma covardia o que tem sido feito com a figura de Drauzio Varela. E vou dizer por que eu acho uma covardia. O Dr. Drauzio sempre fez um trabalho de conscientização muito importante junto à sociedade. Em todos os assuntos, por muitas vezes até tranquiliza as pessoas em relação a medos, suspeitas, pânicos, como ele tem feito agora, esclarecendo sobre o coronavírus no canal dele, que ele tem um canal aqui no YouTube também. Drauzio fez isso porque ele quer se projetar politicamente. Eu particularmente acho difícil, e vou dizer por quê. Porque ele é um homem que já tem uma vasta vida midiática, tem livro editado, tem até filme do falecido Babenco, que é o Carandiru, baseado em cima do livro Estação Carandiru, no qual o Drauzio ali já tem nome e lastro suficiente para se candidatar a alguma coisa caso ele quisesse. E, para fechar isso, ele mesmo fez um vídeo ontem, deixando bem claro que ele não quer que politizem essa questão dele com o transexual, do abraço que ele deu na matéria do Fantástico, porque ele não vai ser candidato a nada, como também não irá apoiar nenhum candidato. Vamos continuar nas críticas. Globo errou, se nós formos pensar pelo lado da preocupação com a verdade, com a opinião pública, errou sim, até porque foi um desserviço a toda a causa LGBT, a figura desta mulher trans, desta Suzy, porque ninguém para pensar na assassina, ou para alguns assassino. Ninguém para pensar no crime em si. A primeira coisa que é dita é a transexual Suzy. Então, um desserviço a toda a causa LGBT. Então, para nós não ficarmos naquela coisa rasa, ele é médico e não juiz, a pessoa já está pagando, etc. e tal, fechamos as críticas então. Realmente é algo absurdo. Mas ainda tem uma criticazinha pendente. A família da vítima do garoto de 9 anos desse crime é absurdo, imperdoável. E particularmente, se a justiça no Brasil funcionasse como tem que funcionar, se as investigações, se a polícia tivesse a estrutura que tem, a necessidade que teria que ter e não tem, Suzy não teria cometido o crime com esse garoto, até porque ela já tem um histórico anterior, e Suzy não estaria no Fantástico dando uma entrevista reclamando que há 8 anos não recebe visita, porque haveria uma lei que evitasse que ela pudesse fazer isso. Se não por uma questão de uma punição num lugar muito mais fechado, pelo menos neste caso específico, eu sou a favor da pena de morte. Mas vamos o que realmente está levando a esta grande indignação e, ao mesmo tempo, este grande sentimento de culpa a ponto de todos agora quererem correr para tentar, de alguma forma, compensar a mãe desse menino. Deixar bem claro que não tem como compensar o sofrimento da mãe desse menino, porque a mãe desse menino já morreu em vida quando aconteceu com ela o que aconteceu com o filho dela. Mas por que agora esta comoção ao contrário? Por que agora todos estão preocupados em de alguma forma fazerem uma vaquinha virtual também para a mãe do garoto? Por que todos agora estão escrevendo cartas para a mãe do garoto? Em primeiro lugar, não é porque achem que a mãe do garoto é verdadeira injustiçada. Não. Não, porque a mãe desse menino, o caso já foi noticiado há mais de 8 anos,
Todo mundo já sabia e até agora nunca ninguém tinha feito nada pela mãe dele. Ninguém fez nada por ela durante esse tempo todo. Como ninguém faz nada pelas mães que perdem filhos todos os dias no Brasil. Ninguém manda comoção. Ai, mas não apareceu no Fantástico. Mas aparece nos noticiários Mundo Cão de todas as emissoras brasileiras. Record, Band, Brasil Urgente, Cidade em Alerta. Então, se as pessoas estivessem realmente preocupadas com as famílias das vítimas, já estariam fazendo vaquinhas, mandando cartas, chocolates, balas, bombons para todas as mães e pais do Brasil que perdem seus filhos nas mãos de criminosos. Então não é por isso que as pessoas estão fazendo isso agora, é pela mãe do menino. As pessoas estão fazendo isso agora porque, mesmo que de forma inconsciente, bateu o quão todos nós, lá no fundo, somos hipócritas. Somos hipócritas porque na hora que uma emissora de TV pega um assassino frio, pega a figura de um médico que tem uma imagem humanista, bota uma música de trilha e abraçam esse assassino na tela, ninguém sequer se perguntou o que esse assassino fez na vida para estar preso. Ninguém sequer se perguntou o porquê que esse assassino pegou tantos anos de condenação. Ninguém sequer se perguntou por que esse assassino está há 8 anos sem receber uma visita. Não, todos doeram o seu coração, mandaram balas, chocolates, cartas e fizeram uma vaquinha para arrumar dinheiro. Já tem advogados aí, tem uma advogada dizendo que vai defender Suzy de Graça. Se essa advogada está tão preocupada com a injustiça, se é que ela acha que Suzy é vítima de uma injustiça, por que ela não vai defender de graça pessoas que estão aí na fila da Defensoria Pública sem conseguirem ser atendidas, necessitando de um advogado? Por que, doutora? Porque não vai dar Ibope? Porque não vai dar mídia? Então, esta é a realidade. As pessoas estão indignadas no fundo, porque doeu na consciência delas, não que elas foram enganadas por um erro jornalístico ou proposital da Globo. Está doendo na consciência das pessoas, não porque elas estejam indignadas de se sentirem usadas e mandarem balas, bombons, chocolates, maquiagens, cartinhas, roupas íntimas e vaquinha para Suzy. Não. É que essas pessoas, no fundo, sabem que em momento algum elas mandaram uma caixa de bombom para um orfanato, para um asilo. Que em momento algum elas procuraram ao longo de todos esses anos em suas vidas a família de uma vítima de um crime. Dói, né? Como dói isso? Como dói no fundo, você saber que você tenta se redimir dos seus pecados, das suas dores, fazendo uma boa ação. Só que uma boa ação que você não se deu conta, mas proposital, para tentar aliviar os seus pecados de uma vida. O que difere nós todos de alguns assassinos é que eles atentaram diretamente contra a vida de um ser humano e nós não fizemos a nossa parte para valorizar a vida de outro ser humano. Mas, no fundo, nós não estamos respeitando a vida do ser humano. Ele não respeita porque ele, de forma fria, cruel, retira a vida de uma criança de 9 anos, fora o que ele fez antes de tirar a vida dessa criança e esconde o corpo por 2 dias. Nós, por não nos preocuparmos com as pessoas que precisam realmente da nossa ajuda e, de certa forma, até evitar que coisas assim aconteçam. Mas é bonito agora, depois de ter sido humano, ter presenteado a Suzy, ter dito que não é preconceituoso pela sua questão de gênero,
chegar agora, metralhar o Drauzio Varela, usar isso de forma política e posar de indignados. Somos todos indignados. Hashtag somos todos indignados. Mas quem sabe se com isso todos nós não acordamos e a próxima caixa de bombom não vá para uma criança num asilo? Próxima vez que a gente se sensibilizar que Suzy há 8 anos não recebe uma visita, pensar que muitas crianças não recebem uma visita, além de não receberem uma família, que muitos velhinhos estão aí em asilos sem receber a visita dos filhos. Tamanho da alegria que todos nós poderíamos dar a um velhinho desse, fazendo uma visita para eles. De repente não precisaria nem de chocolate, de bala, de cartinha, nem de vaquinha. De repente, o abraço para um velhinho, para uma criança dessa, seja muito mais impactante que o abraço de Drauzio Varela no Fantástico. Abraço esse que te fez usado e se sentir otário. Pense nisso. Irmãos de Pátria não está aqui para levantar bandeira de político. Irmãos de Pátria não está aqui para fazer polarização. Irmãos de Pátria está aqui não é para mudar a tua cabeça, mas é para preservar a cabeça das pessoas que realmente possuem humanidade e patriotismo por esse país. Nem direita nem esquerda, o povo unido jamais será vencido. E o primeiro passo para a união é nos respeitarmos e nos valorizarmos uns aos outros como seres humanos. Não está morto quem peleia. A mim tu encontras. É Jacobina neles. É Jacobina neles.